Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como funciona a estruturação de blocos de mensagem, blocos de pergunta e resposta e blocos de menu. Vamos começar pelo bloco de mensagem, que ele é mais simples. Eu já deixei o Figma aberto aqui para estar fazendo o repasse de um bloco de mensagem real aqui para dentro do nosso bot. Aqui no Figma dá para visualizar que cada bloco a gente tem uma identificação a ele, que no caso seria o ID, que sempre fica aqui do lado esquerdo. Além da fraseologia, nós também temos as nossas trackings. Então, sempre quando a gente for fazer esse repasse, a gente tentar deixar o mais fiel possível ao Figma aqui dentro do construtor, para que se porventura outra pessoa for pegar seu bot e ir acompanhando pelo Figma, ficar o mais fiel ali, o mais concreto possível, para que fique mais fácil essa otimização ou esse ajuste que outro dev ou algum cliente que queira navegar no bot, fique ali mais visível esse contato entre o Figma e o bot. A primeira coisa aqui que a gente vai passar é o nosso identificador, para a gente começar a identificar os nossos blocos aqui dentro. O identificador, eu particularmente gosto de deixar entre colchetes, mas isso não é uma regra. Além do identificador, tem pessoas, aqui na Blip, a gente não fica muito preso a somente uma forma de desenvolver, a gente tem uma certa liberdade aqui, mesmo a gente seguindo alguns padrões. Tem devs que gostam de pegar alguma parte da fraseologia, por exemplo, aqui é uma fraseologia de seja bem-vindo. Então eu vou trazer aqui para cima, que gosta de às vezes bater o olho no bloco e aqui já ver o que esse bloco vai exibir no conteúdo. Eu acho que dependendo da fraseologia, o nome do bloco fica muito extenso. Então o que eu faço normalmente? Eu coloco entre colchetes aqui também uma sigla que vai trazer a responsabilidade desse bloco. Qual que é a responsabilidade de um bloco de mensagem? É exibir aquela mensagem. Então o que eu coloco? Eu coloco uma sigla MSG aqui, ela fica, o bloco em si fica mais limpo, só que aqui eu identifiquei o bloco e logo na frente eu já trouxe qual que é a responsabilidade dele, que é realmente exibir uma mensagem. Mas como eu disse, isso daqui não é regra de jogo. Depois da gente repassar, né, o ID do Figma pro Builder, a gente vai passar a nossa fraseologia. Aqui, se vocês passarem o mouse, segurando o Ctrl, a gente tem a possibilidade de estar clicando somente na fraseologia. Vou estar dando Ctrl C aqui, abrir aqui para dar um Ctrl V. Aqui no caso seria uma variável, mas como a gente não vai trabalhar com variáveis ainda, eu vou estar mocando um valor. Além do identificador e do conteúdo, agora a gente vai para a tracking. A tracking aqui, de exibição, a gente tem o costume de sempre colocar na ação de entrada. Vou até estar excluindo essa aqui para a gente criar uma do zero. Para que sempre quando o usuário já entrar no bloco, essa tracking já contabilizar como uma exibição que o usuário realmente entrou e está navegando, né? Já navegou alguma vez aqui dentro desse bloco. Então aqui dentro da ação de entrada eu vou estar adicionando, né, uma ação. A ação de tracking ela é chamada de registro de eventos, como a gente já havia visto. Primeiro ponto, dá o nome, né, dessa tracking, categoria. A nossa categoria é sempre esse nome que tem mais ênfase aqui. Início exibição. E a ação seria o dado, né, a informação que aquela tracking vai guardar. Então eu quero guardar realmente uma exibição do usuário. Aqui em cima também fica bem livre para vocês escreverem aqui de acordo com o que vocês mais se identificarem. Eu particularmente sempre tento deixar, é uma tracking de exibição, eu coloco exibição. É uma tracking que vai guardar uma seleção de um menu, eu coloco seleção. É uma tracking que vai guardar um input inesperado, eu coloco inesperado. Mas tem gente que gosta de colocar o próprio nome da categoria aqui em cima, porque às vezes é mais simples de eu quero confirmar para ver se essa tracking está criada. Eu vou entrar no bloco, vou bater o olho aqui nas ações, o mesmo nome da tracking que está aqui, né, no caso está aqui, então a gente pressupõe que aqui dentro também esteja certo, né? Isso daqui também não é regra de jogo, vocês sintam-se à vontade para colocar o nome da sua tracking de acordo com o que vocês desejarem.
Passando para o bloco de pergunta e resposta. Opa, deixa eu dar um refresh aqui na página. A gente vai estar passando por esse bloco de pergunta. No caso, né, vai pedir o nome do usuário. Vamos seguir a mesma ideia. Vou estar passando o meu ID primeiro. A responsabilidade desse bloco é exibir uma mensagem. Então, já identifiquei e já passei para ele qual que é a responsabilidade do bloco. Vou pegar aqui a fraseologia, vou estar fazendo esse repasse aqui. Não estou focando na parte de negrito ainda, mas mais para frente eu vou estar explicando como a gente aplica esse negrito dentro da fraseologia. Indo para a parte de ações, nós temos aqui 3 trackings, uma de exibição, uma de input e uma de input inesperado. Então, como, né, aqui no nosso bloco de pergunta, ele só está fazendo primeiro a pergunta para o usuário, não faz nem sentido a gente criar a nossa tracking de input e nossa tracking de input inesperado em um bloco onde o usuário nem sequer digitou. Então, por isso que a gente só faz a criação da nossa tracking de exibição, que a gente não depende do conteúdo e muito menos da resposta do usuário. Aqui, se vocês forem notar, para blocos de pergunta e resposta, a gente divide em blocos separados, mesmo sendo uma lógica só. E blocos de menu, a gente exibe o conteúdo e a entrada do usuário no mesmo bloco. O porquê que a gente faz essa diferenciação? Isso é um ponto de desenvolvimento que a gente utiliza, tem devs aqui dentro da empresa que utilizam dessa forma, mas como eu falei, a gente não fica preso em uma forma só de desenvolvimento, tem outros devs que fazem diferente. Porém, explicando da minha forma de desenvolver aqui, normalmente quando a gente erra em inputs, seja ele de nome, seja ele de CPF, RG, e-mail, enfim, normalmente o erro ele já vai indicar para a gente o que a gente deve reescrever. Por exemplo, nesse caso, o bot está perguntando para o usuário, informe o seu nome. O usuário digitou 123, a gente validou que esse nome é um nome inválido, a gente vai ter que tratar esse erro e devolver uma resposta para o usuário. E normalmente, respostas voltadas a input, a pergunta e resposta, nesse caso, seria basicamente não conseguir entender, digite seu nome novamente. A própria frase do erro já dá a ideia que você precisa digitar novamente. E quando a gente erra aqui dentro da blip, a lógica é sempre voltar para o último bloco que a gente errou, para que a gente tenha a possibilidade de acertar nessa segunda tentativa. Se eu juntar o meu conteúdo com a entrada do usuário no mesmo bloco, a gente vai receber, nesse caso, para a gente começar, como eu posso te chamar? Aí eu vou colocar 123. Eu vou receber um erro, não consegui entender, digite seu nome novamente. Ele vai voltar exatamente para esse bloco, que foi o bloco onde eu dei a resposta. Então ele vai exibir 2 fraseologias. Uma que vai pedir para ele exibir o nome para ele digitar, né, o nome novamente, e a outra fraseologia que vai pedir de novo como eu posso te chamar. Então, para não ficar essa ambiguidade de conteúdo, eu individualizo a resposta em um bloco separado, porque como esse bloco, né, ele só tem a resposta, ele não vai ter um conteúdo, quando a gente for voltar, a gente não vai voltar para esse bloco de cima, a gente já vai voltar direto para esse bloco de resposta. Então, ele recebe a mensagem de erro e já vai dar a resposta de novo, não vai ter essa ambiguidade. No caso do menu, erros de menu normalmente são cadastrados da seguinte forma. Tinha 3 opções, o usuário errou. Normalmente, erros de menu, o time de UX constrói com a fraseologia sempre muito parecida e normalmente não conseguir entender. Clique nos botões abaixo novamente, ou clique nas opções abaixo, por exemplo. Então, como ele pede para a gente clicar nas opções abaixo, a gente vai ser obrigado a reestruturar, reexibir aquele menu. Então, por isso que faz sentido
a gente reexibir o conteúdo e aguardar a resposta tudo no mesmo bloco e não dividir como a gente faz com pergunta e resposta. Bom, voltando aqui, a gente já estruturou, né, nosso bloco de pergunta. O nosso bloco de resposta é o mesmo, é a mesma estrutura da pergunta. Então, no caso aqui, eu vou ter que copiar o ID, porque é o mesmo bloco, né? Ele só tem responsabilidades diferentes. Só que aqui, ao invés de ser uma mensagem, ele é um bloco de input, porque o usuário vai fazer o input. E além do bloco de input, ele é um bloco de validação, porque a gente precisa validar, né, se o que o usuário digitou está certo ou não. Então aqui eu coloquei input e para não ter que escrever validação, eu simplifiquei para val. Passando nas ações desse bloco, nós temos uma variável e um script aqui na nossa ação de entrada. Essa lógica de variável e script aqui na ação de entrada, ela é correlacionada a erros de exceção. No caso, se a gente porventura errar nesse bloco, essas variáveis aqui elas são de suma importância para que a tratativa do erro lá no bot de exceção seja feita corretamente. Mas eu vou estar externalizando em outro vídeo que vai ser responsável somente por erros, para a gente entender qual que é a responsabilidade de cada uma dessas ações. Aqui nas ações de saída, nós temos aqui, eu vou até estar simplificando. Vocês vão notar aqui, sempre quando a gente vai, né, validar a entrada do usuário, eu particularmente chamo o meu script de processo de input, que eu vou estar processando o que o usuário digitou para ver se o que ele digitou é correto, né? Ele digitou algum nome válido, né, naquele caso. Então aqui, por que a gente tem que sempre trazer esse script de validação para ação de saída e não para ação de entrada? Porque aqui a gente sabe que a ação de entrada ela seria ações para antes do envio do primeiro conteúdo. Então, como o usuário ele vai ter que digitar, ele vai ter, né, que enviar o nome dele, mas só que o conteúdo já vai ter sido exibido, a gente vai ter que colocar aqui esse script na ação de saída. Porque aqui mesmo fala, serão ações executadas após o envio do último conteúdo ou resposta do usuário. Então, já que a gente quer validar depois da resposta, faz mais sentido, no caso, né, a gente colocar esse script aqui na ação de saída. Se a gente, por exemplo, criasse esse script na ação de entrada, ele não serviria de nada, porque na ação de entrada o usuário nem sequer digitou. Esse script de validação de input também é bem individual. Eu vou estar demonstrando esse como exemplo aqui. Bom, aqui para começar, nós estamos recebendo duas variáveis de entrada. Uma variável chamada input.content e outra variável chamada input.type. Se vocês navegarem aqui na biblioteca da BIP, nós temos essas duas variáveis aqui. O que o input.content traz? Conteúdo da mensagem enviada pelo usuário. Então, a gente vai receber o que realmente o usuário digitou por essa variável. E o input.type, ele vai trazer o tipo da mensagem enviada pelo usuário. Aqui mais para frente eu vou estar demonstrando que quando a gente envia imagem, quando a gente envia documento, quando a gente envia áudio, qualquer outro tipo diferente de texto, mesmo que seja números, eles são tratados de maneira diferente. O tipo do conteúdo é diferente. Então aqui a primeira coisa, né? Vamos lá, eu vou anotar aqui para ficar mais fácil. O nosso input.content, então ele é o conteúdo que o usuário digitou. O nosso input.type é o tipo do conteúdo que o usuário digitou. Então aqui a gente está recebendo essas duas variáveis. Aqui, esse script é bem simples. O que a gente está fazendo? Primeira coisa, a gente está validando se o tipo do conteúdo é diferente de text plain. Esse text plain aqui na Blip, ele é um tipo voltado a dígitos. No caso, né, pode não necessariamente dígitos, mas caracteres. Pode ser números, letras.
caractere especial, arroba, hashtag, isso também entra como text plain. O que não entraria como text plain é áudio, imagem, documento, link, tudo isso é diferente de text plain. Então aqui, ó, o que a gente faz? A primeira validação é, o que o cara digitou é um texto? Se não for, eu já vou retornar que é um input inesperado, que eu sei que como eu estou esperando aqui nesse caso que o usuário envie, né, um nome válido, ele não pode me enviar uma imagem aqui. Então tudo que for diferente de text barra plain, a gente já vai retornar como input inesperado para o script já quebrar aqui. Já quebrar não, né? No caso ele já vai retornar um valor aqui. Aí a segunda etapa aqui, eu criei um regex para validar o nome. Eu tentei trazer um regex aqui o mais simples possível, só para a gente conseguir validar. E apliquei, né, toda variável que no escopo dela a gente guarda uma regex. Ela tem alguns métodos. Alguns deles é o método teste, onde a gente pode, né, testar dentro da nossa regex algo, que no meu caso eu quero testar o meu input. Então, se o meu input der match com a minha regex, eu quero que retorne o próprio input. Então, se eu digitei um nome válido, esse meu script vai retornar o meu nome válido. Se porventura eu não cair nesse if, eu também vou retornar um input inesperado. Então, aqui resumindo, esse script ele retorna ou input inesperado ou retorna o meu próprio nome mesmo. Então, aqui é uma forma que a gente pode fazer essa validação. Como eu disse também, em relação a track, em relação a nome de bloco, não se sintam presos a somente um tipo de validação. Vocês podem estar criando a validação, estar otimizando o regex, enfim. Normalmente a gente utiliza muito o regex aqui. Então, se vocês desejarem fazer um outro tipo de validação, vocês podem fazer. Aqui no caso, né, nós temos as nossas duas trackings, porque aqui nós temos a track de input, obviamente, né, depois do usuário responder, e nossa tracking de input inesperado. Nossa tracking de input, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nome dela. Solicita nome input. E está passando aqui para a categoria. A ação dela, no caso, o que a gente quer guardar numa track de input? O que o usuário digitou. Só que a gente tem tracking de input inesperado e somente do input. O que seria o input aqui? Seria um input válido. Então, já que eu quero guardar somente os inputs válidos, né? Que nesse caso o input válido seria um nome, a gente acabou de criar um script aqui em cima que ele vai retornar para a gente, se for um erro ou não. Então aqui eu vou estar copiando o valor desse script. Esse script vai me retornar, né, no caso. Como a gente vai colocar variável aqui dentro da ação, sempre lembrar de colocar entre chaves para pegar realmente o valor da variável. Só que se eu meramente guardar aqui dentro da ação essa variável, a gente sabe que essa variável pode ter dois tipos de retorno. Ou input inesperado, ou o próprio nome. Já que nesse caso a gente quer que guarde somente se essa variável não me retornar input inesperado, a gente vai ter que trabalhar aqui com a nossa condição para criar esse registro de eventos. Então, eu quero criar esse registro de eventos somente se a minha variável, processo de input que eu estou guardando, for diferente de input inesperado. Então, aqui a gente já está trabalhando com condicionais em cima das nossas ações, que nesse caso aqui é uma tracking. Nós temos aqui também a tracking de inesperado. Vamos estar copiando o nome, passando aqui para a categoria. A diferença da tracking de input inesperado, como a gente quer pegar realmente o que o usuário digitou, a gente não vai colocar a nossa variável processo de input aqui. Por quê? Porque quando for um erro, essa variável só vai me retornar input inesperado. Só vai me retornar essa string. Então, quando a gente for jogar para o relatório, eu não quero que fique um monte de string de input inesperado. Eu quero que venha realmente o que o usuário digitou de errado. Então, nesse caso, eu vou estar guardando o input.content, que é a variável que traz o conteúdo que o usuário digitou. Porém, nas condições, aqui nós temos duas. A primeira delas é se resposta existe, porque aqui
sempre nas trackings, essa ação, ela nunca pode ser vazia, porque se for vazia, esse bloco vai quebrar. Então, como eu estou guardando a resposta do usuário, ela só vai guardar a resposta se a resposta dele existir, porque se não existir, isso aqui vai ser nulo, né? Vai ser vazio, e essa track iria quebrar. Então, por isso a necessidade da gente colocar essa condição. E, além dela, aqui eu coloquei mais uma condição que é se a variável processo de input for igual a input inesperado. Então, aqui eu estou concretizando a ideia de que eu só quero guardar o que o usuário digitou quando o nosso script retornar input inesperado. Então, aqui é bem simples essa questão de condicional baseado no que é que a gente quer guardar. Então, se porventura eu quero guardar essa resposta somente se algo for tiver algum valor específico, a gente pode começar a trabalhar com as nossas condicionais. E além de estruturar, né, o nosso input e nosso inesperado, aqui eu vou até excluindo para criar de novo. Quando a gente pede alguma informação do usuário, a gente sempre tem, né, a boa prática de guardar essa informação dentro do contexto do usuário. E aqui a gente sabe que nós temos aqui essa ação de definir contato. Então vou estar clicando aqui, abrindo ela. No nome, onde que vem o nome para a gente? Nesse caso, vem do nosso script processed input, que ele é o nosso script que vai trazer o nome do usuário para a gente, ou não. Então, como a gente tem essa possibilidade dele trazer ou não, a gente também vai ter que trabalhar com condicional. Então, aqui eu quero guardar o valor da nossa variável, processo de input, no nome, somente se a variável também for diferente de input inesperado. Então, se ela for diferente de input inesperado, a gente sabe que ela vai retornar um nome válido. Eu vou e contabilizo aqui para dentro do contato do usuário. Normalmente aqui em cima a gente também dá um nome aqui para a definição de contato. Aqui eu normalmente coloco set nome. Quando eu quero adicionar e-mail, eu coloco set e-mail, set phone number, enfim. Só que aqui no nosso caso é nome mesmo. Bom, aqui basicamente é isso. Aqui a gente exibiu o conteúdo aqui em cima. Estruturou a tracking. Aqui logo abaixo a gente vai aguardar a resposta do usuário. Já criamos as nossas trackings de input ou input inesperado, que aí aqui no caso ou contabiliza uma ou contabiliza outra por vez, porque a gente não sabe se o usuário vai errar ou não. E quem vai dizer se ele vai errar ou não é o nosso script, que a gente já criou para validação. E além disso, se o que ele digitou estiver certo, a gente vai ainda guardar essa informação dentro do contato do usuário. Vocês vão notar aqui, bloco de pergunta e resposta, se eu entrar aqui na condição de saída do bloco de pergunta, como aqui a gente não tem nada, né, para colocar na condicional, eu coloco simplesmente resposta do usuário. Se resposta do usuário existe, passa para o bloco de baixo. Então, se o usuário cair nesse bloco, é porque uma resposta existiu. Então aqui ele vai passar nesse bloco, vai exibir o conteúdo, não está aguardando nenhuma resposta. Como a resposta já existiu para ele cair nesse bloco, ele já vai passar para a minha condição. Aqui, se vocês forem notar, até a saída padrão eu já deixo para a mesma, porque aqui como o usuário, né, não tem nem como ele errar, que aqui ele nem consegue digitar, a gente não precisa mandar ele, não precisa colocar exceção aqui na saída padrão, porque não vai ter nem chance dele cair na saída padrão aqui. Por isso que a gente já familiariza aqui as duas condições aqui para o mesmo valor. E por último aqui, nosso bloco de menu. Vocês vão ver que blocos de menu a gente sempre exibe dentro desse componente conteúdo dinâmico. Ele a gente consegue achar aqui, ó, conteúdo dinâmico. E logo quando a gente clica, ele já vai entrar nessa tela. Essa tela do conteúdo dinâmico, nós temos aqui duas partes, né? Uma parte onde a gente fala qual que é o tipo do conteúdo que a gente vai exibir. E a outra parte, que é qual que é o conteúdo que esse menu vai trazer pra gente. Aqui, já até para passar por essa etapa, dá pra gente ver, eu vou estar até copiando aqui essa variável. Vou estar abrindo aqui uma ideia online para estar demonstrando para vocês. Normalmente, estrutura JavaScript, vou estar criando um objeto. Info, ela tem uma propriedade chamada user na camada principal e dentro do user a gente tem a propriedade nome, né, name.
Se fosse dentro do script, como que a gente acessaria esse nome, né? Nós temos algumas possibilidades, mas eu acho que a mais simples, a mais padronizada que a gente sempre utiliza, seria info.user.name. Dentro da blip, fora dos nossos scripts, dentro do script continua essa mesma regra, só que fora dos nossos scripts, por exemplo, aqui, eu estou acessando uma variável arroba alguma coisa. Sempre quando vocês verem esse arroba, é porque a nossa variável é um objeto e eu estou tentando acessar uma propriedade desse objeto. Só que o arroba ele serve somente quando a gente for acessar propriedades que estão, no caso, aqui no escopo principal do objeto, né? Então aqui, qual propriedade que a gente sabe que está na camada principal? É o user. Então aqui, como a gente quer acessar user, a gente não acessaria com ponto lá dentro, a gente acessaria com arroba, e depois do user, a gente pode ter aqui outro objeto, não tem problema, colocar outra informação aqui, sei lá, colocar x aqui, espera aí que eu coloquei errado, x com o valor Pedro. Então eu quero acessar essa x. Aqui não tem problema a gente colocar user.name.x. É só a primeira camada que a gente deve colocar com arroba. Então, já que aqui está com arroba, já dá para pressupor que essa variável dynamicMenu é um objeto. Então aqui nós temos um objeto que retorna uma propriedade chamada type e outra propriedade chamada content. Aonde que a gente cria esse objeto? Como a gente quer exibir no conteúdo, a gente deve criar esse objeto aqui nas nossas ações de entrada, que são, né, ações antes do envio do primeiro conteúdo. Então, como a gente depende desse objeto para exibir o conteúdo, a gente tem que criar aqui na ação de entrada. Aqui, mais uma vez, a gente vai ignorar essas duas ações, que são correlacionadas à exceção. Esse script de build menu é o nosso script que é responsável pela criação do nosso menu aqui. Vou estar navegando aqui para vocês entenderem. Aqui, logo na primeira linha, dá para a gente ver que a gente tem aqui, no caso a gente está chamando uma variável aqui dentro. E essa variável, ela está pegando lá da resource. Eu não sei se vocês se recordam, mas lá no nosso roteador, a gente tem dentro da aba de conteúdos alguns recursos. Vou estar abrindo aqui um router. Eu dei um zoom aqui só para ficar mais fácil de vocês conseguirem enxergar. Quando a gente abre o router, se a gente vier aqui nos três pontinhos, conteúdos, recursos, aqui até já está configurado. Nós temos aqui, só para retomar, uma aba onde a gente consegue estruturar algumas funções globais que a gente utiliza em diversos momentos do bot. E estruturação de menu é um exemplo que a gente vai exibir menu nesse bot, com certeza em outros também. Nunca, só se o bot for muito pequeno para a gente exibir menu em um ponto só do fluxo. Mas vocês vão notar que a gente sempre cria uma função para criar esse menu aqui na resource para ela ficar global. Como que funciona? Quando a gente vai exibir o nosso menu, mesmo que seja para WhatsApp ou para BlipChat, quem constrói por detrás dos panos esse menu é uma estrutura de JSON. Então, para que serve esse script? Esse script ele cria o JSON para a gente, só que de uma maneira mais automatizada. O que a gente faz? A primeira coisa, a gente está acessando aqui dentro da resource uma propriedade chamada FunctionGetMenu. Então aqui a gente chama, né, resource, para a gente pegar aqui, entrar aqui nos recursos, ponto, o nome da nossa chave. Beleza. Dentro dessa função, nós temos aqui uma função chamada getMenuForPlatform. Ou seja, eu vou buscar um menu por plataforma. Se vocês notarem, a gente chama, né, a referência dessa função aqui dentro. Então, para que a gente consiga chamar essa função aqui dentro, a gente tem que chamar aqui, que guarda essa função, aqui dentro do nosso fluxo também. Então, aqui, como que funciona, né, a criação desse menu? Por exemplo,
aqui nós temos menus numéricos, tá? Mas vocês vão se deparar com diversos tipos de menu. No caso, sempre aqui, vocês vão notar aqui, no text e no body, a gente sempre coloca a mesma fraseologia. Isso daqui sempre vai ser a fraseologia do próprio menu. Então, por exemplo, aqui a gente tem um menu só de número, não tem uma pergunta acima. Eles, por algum motivo, eles dividiram, mas essa fraseologia poderia estar em conjunto aqui com o menu, porque aqui até fala, né, pede para o usuário digitar o número da opção. Então, se essa fraseologia fosse junto ao menu, essa fraseologia deveria estar aqui dentro do text e também dentro do body. Então, só lembrar que o que você colocar no text, você deve colocar idêntico aqui dentro do body. Aqui, além, né, do texto do menu, nós temos as opções. As opções, nós temos aqui um array de options. A gente deve também, sempre quando informar aqui dentro desse array de options, a opção do menu, levar o mesmo valor para esse array de baixo, que seria o array de values. Então, a gente dá o valor para essa opção que a gente está passando. Então, no caso aqui, a gente teria que pegar cada uma dessas opções e colocar como um índice desse array. Então, teria aqui no caso 11 índices, né, dentro desse array com todas essas opções. E vocês vão notar que aqui a gente tem uma propriedade chamada MenuScope, onde essa propriedade é um objeto, e nós temos aqui algumas propriedades booleanas, como true e false. Aqui é onde a gente realmente estrutura o nosso menu para multicanais, para ser esse menu multicanais. Por quê? Vocês vão ver que aqui tem propriedade chamada WhatsApp e tem propriedade chamada BlipChat. Então aqui a gente consegue ativar esse menu, a exibição desse menu, em dois canais ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou explicar cada uma dessas propriedades. O WhatsApp Button. A gente utiliza esse WhatsApp Button para menus de Quick Reply, ou seja, 2 a 3 botões. Só colocar já aqui uma observação para vocês ficarem atentos. Opções dentro do menu podem ter até 24 caracteres. Então, essas opções aqui dentro, eu vou até levar esse comentário aqui para cima, elas devem ter até 24 caracteres. Se ultrapassar, o menu não exibe. Não adianta o que a gente faça. Ele realmente não exibe. E aí, nesses casos, a gente precisa tá reformulando essa opção para uma fraseologia um pouco menor. O WhatsApp List, como o próprio nome já dá a ideia, é o menu de lista. Então, ele teria, a partir de faz mais sentido. A gente pode colocar uma opção só, duas opções, mas como uma ou duas opções é mais fácil a gente já deixar exposto, a gente ativa realmente o WhatsApp List quando a gente tem uma lista de várias opções, mais de 3 opções. Se eu não me engano, eu acho que essa lista vai até 10, mas segue a mesma lógica também das opções desse menu de lista irem até 24 caracteres. Eu vou ter que colocar aqui menu de lista, até 10 opções. Nós temos aqui o WhatsApp Template. Essa propriedade é voltada para mensagem ativa, quando a gente deseja exibir o template de mensagem ativa aqui dentro do conteúdo dinâmico. Mas eu vou estar externalizando esse assunto também para um outro vídeo, por ser um assunto um pouco mais complexo, para não misturar aqui a ideia e ficar confuso essa explicação de menu para vocês. Eu vou estar pulando essa propriedade. A nossa próxima propriedade é o BlipChat Quick Reply. Então aqui segue a mesma ideia, né? Quando a gente deseja exibir menu de Quick Reply, e BlipChat menu, ele é um menu mais extenso, né, com mais opções, porém ele já não é um menu de lista, e sim um menu que vai ter as opções soltas, por ser um canal onde o menu de lista não é suportado. E nós temos aqui essa última propriedade booleana chamada default text.
essa propriedade default text, ela cria pra gente menus numéricos. Então, como que funciona por detrás dos panos? Quando essa propriedade está true, o nosso script, essa função aqui que a gente externalizou lá para resource, ela está vendo que ela recebe default message. Então, ela está recebendo todo esse objeto aqui dentro dela. E dentro desse objeto, a gente navega aqui pelas options e cada uma dessas options, ativando essa configuração, a gente já cria por detrás dos panos um menu numérico com cada uma dessas opções e também já adiciona o negrito nos números. Aqui a gente já tentou facilitar ao máximo essa criação do menu aqui para ficar mais simples. Essa parte aqui de descrição, só para não deixar passar batido, quando a gente, vou até colocar aqui, é somente utilizado para menus de lista via WhatsApp. Por quê? Normalmente quando a gente exibe, né, um menu de lista, não sei se todo mundo já viu o menu de lista via WhatsApp, mas ele é um menu onde nós temos um botão que a gente clica e abre, né, um pop-up com todas as opções. Só que além de a gente dar nomenclatura para as opções, a gente consegue colocar uma descrição. Então, a gente consegue descrever um pouco mais sobre aquela opção se for necessário. Porém, como, né, cada opção a gente vai descrever, a gente tem uma opção informar depois, só que eu quero colocar uma descriçãozinha. Sempre colocar no mesmo índice aqui dentro do array. Eu tenho aqui 3 opções. Eu quero colocar a descrição na primeira e na última. Então aqui a gente tem que deixar entre uma e outra uma string vazia para realmente a gente colocar, né, a descrição de acordo com o index da nossa opção. Vamos ver aqui, último ponto aqui, se eu não me engano. Nós temos mais 2 aqui embaixo que eu também vou falar. Mas aqui, esse ponto aqui do button, a gente tem aqui essa fraseologia, escolha uma opção. Essa daqui, a fraseologia, seria a label do botão quando a gente clica para abrir o pop-up. Então aqui a gente pode mudar para clicar, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Isso daqui a gente também tem a possibilidade de modificar. Normalmente a gente deixa, né, escolha uma opção, porque vai ser exibida uma opção quando ele clicar. Mas aqui também fica livre para que, se porventura vocês quiserem tá modificando. E aqui por último, a gente tem 2 propriedades, uma chamada platform e outra chamada bold value. A gente precisa saber qual plataforma a gente vai usar para a gente realmente conseguir, né, montar os nossos menus de WhatsApp e montar os nossos menus de BlipChat. E além disso, a gente precisa dessa propriedade bold value, porque cada um dos canais, WhatsApp, BlipChat, até Instagram, eles têm tags de bold diferente. Então, para o WhatsApp, eu quero colocar um olá em negrito. A gente tem que colocar esse olá entre asterístico. Já no Blip, a gente usa a tag de abertura e fechamento B, que dá a ideia do bold, né? Aqui, para quem já mexeu com estrutura de linguagem de marcação, já deve ter visto esse tipo de tag. Então, cada uma das plataformas tem uma estrutura de abertura e fechamento de bold. Então, por isso que é importante, além de passar a plataforma, passar qual é a estrutura que a gente vai utilizar por debaixo dos panos para estar colocando negrito dentro da nossa fraseologia. Se vocês notarem, a gente recebe aqui 2 parâmetros na nossa função, que são as 2 variáveis, uma que vai trazer para a gente a plataforma e outro que vai trazer o bold. Aqui no caso, a gente simplesmente, né, recebe a plataforma e transforma o nome dela em lowercase, né, deixa tudo minúsculo e passa esse cara aqui para baixo. Se porventura a plataforma for Instagram, Telegram ou Messenger, a gente vai igualar o BlipChat, porque a estrutura do menu de todos esses canais são os mesmos. Então, independente se for Instagram, Telegram ou Messenger, a gente já iguala como se fosse o BlipChat, porque quando bater aqui como o BlipChat, já vai funcionar para todos esses outros canais. E o bold aqui no caso, ele dá um parse. Essa configuração de parse é um ponto até importante. Meus cachorros deram para o
uivar agora, mas tudo bem. Deixa eu colocar um comentário aqui. Sempre quando a gente tem um objeto, que nesse caso aqui, a gente está recebendo esse bold value aqui, ele é um objeto que ele traz, vou até criar ele aqui para vocês verem, ele é um objeto que chega assim pra gente, open, que dá aqui no caso, né, a nossa tag de abertura, e o close, que é a nossa tag de fechamento. Então, para o WhatsApp, a gente sabe que o open e o close são essas duas. A gente abre com asterisco e fecha com asterisco também. Então, a gente está passando um objeto como parâmetro da nossa função. Só que, como aqui é uma variável, esse objeto chega para a gente como se fosse uma string. Então, ele chega assim para a gente, uma string de objeto. Para que a gente retransforme essa string de objeto para ser um objeto mesmo e a gente conseguir acessar, né, as propriedades dele, a gente tem que parsear antes para depois colocar o bold.open e o bold.close. Então aqui a gente sempre tem que lembrar de parsear quando o nosso parâmetro for um objeto. Aqui dentro da blip a gente também deve parsear quando o nosso parâmetro for um array, mas aqui somente dentro da plataforma. Se a gente for pegar a lógica de linguagem de programação JavaScript, a gente não precisa parsear um array. Só que são regras blip aqui, a gente deve seguir. Então, quando a gente recebe arrays ou objetos, a gente deve parsear para reestruturar aquela estrutura para o tipo nativo dela, que no caso seria um object, né? Para que a gente consiga acessar as propriedades de dentro do objeto. Bom, eu acho que esse vídeo já está ficando um pouquinho grande, eu vou estar terminando por aqui. No outro vídeo, eu vou estar navegando dentro de algumas variáveis, que a gente chama de variáveis essenciais, que todo bot que a gente faz deve ter, que os usuários devem ter, logo quando ele acabou de começar a conversar com um bot. Então, no próximo vídeo eu vou estar trazendo, né, essa estrutura dessas variáveis essenciais para o nosso bot tá funcionando de acordo com o que a gente espera.